Fala, Toracasters, tudo bem? Tamo aqui de novo, mais uma vez, retornando das cinzas, tá ligado? E dessa vez, quem vai conduzir o episódio comigo é o nosso estagiário, Antônio. O nosso bolsista do projeto de extensão. Só pra deixar claro, né? Faz tempo que a gente não... Pois é, faz tempo que a gente não fala nada, não se comunica na rede. Então, assim, quem lembra do último episódio, a gente iniciou um projeto de extensão pela UEA, né, para mostrar mais ou menos para quem está de fora como é que funciona o ambiente acadêmico e tal, que tipo de experiências ele proporciona. E agora esse provavelmente vai ser o nosso segundo episódio. E vamos lá, estamos aqui com o Vini, que é estagiário, presidente do CAEC. Você pode se apresentar muito melhor do que a gente, diz aí. Oi, boa tarde. Meu nome é João Vinícius, eu tenho 21 anos, sou discente do 7º período de Engenharia Química lá na UEA. Atualmente sou presidente do CAEC e sou estagiário na Moto Honda da Amazônia. Beleza. Explica pra gente aí o que é o CAEC pro pessoal que tá em casa. Cara, o CAEC eu gosto de levar para uma metáfora que o CAEC é o meio de campo entre o aluno e o corpo de professores da UEA, entende? Tipo, a gente é responsável por levantar os problemas, não só sociais, vamos deixar dessa forma, mas os acadêmicos enfrentados pelos alunos, a gente levanta essa demanda e entrega para os nossos professores coordenadores. E a partir disso a gente tenta, de uma maneira política, resolver eles da melhor maneira possível. Show, adorei a metáfora esportiva com a camisa do São Paulo. Toca o baile aí, irmão. Vocês já me conhecem, né? Eu sou o Antônio. E, cara, eu te convidei aqui hoje justamente para tu conversar com a gente, contar pra gente como tá sendo, porque tu tá estagiando na Honda há quanto tempo mesmo? Cara, completei há pouco 2 meses na Honda. Pois é, então eu queria que tu compartilhasse com a gente como é que tá sendo esse início, como é que foi todo esse processo, desde o processo seletivo até tu conseguir a vaga, o que tu esperava, conta a tua experiência. Cara, posso falar muita coisa, mas, tipo, de início, assim, sério, eu sou muito grato por tudo que aconteceu na minha vida, assim, tipo, é um sonho se realizando. Quem me conhece de moleque, assim, sabe que eu sempre tive desejo de trabalhar em indústria automobilística. O pessoal acho que sempre me encara errado quando eu falo isso, porque, engenharia química, carro. Mano, mas, tipo assim, isso é algo que a gente pode levantar a bola daqui a pouco, né? Que, tipo, engenharia química é o que abrange muita coisa. E graças a Deus eu tive essa visão no ensino médio. Acabei escolhendo o curso por causa disso. E, mano, foi uma batalha gigantesca. E por isso que acho que hoje eu sou muito mais grato do que bastante coisa, mano. Em relação ao processo seletivo, foram 2 meses de processo seletivo. Tanto que eu até pedi desculpa para os meus amigos aí, né, que viram que do final de janeiro até mais ou menos final de março, eu estava muito sumido, eu estava muito estressado, mas é porque eu decidi que eu queria isso para mim, sabe? E acabei sumindo de muita coisa, acabei abrindo mão de muito rolê, eu estava estudando bastante. E graças a Deus deu certo. Que é o que a gente espera, né? Acordar assim, correr atrás, né? Tá ligado? Eu gostei da determinação. Eu gostei também desse ponto que você tocou, né? Do papel da engenharia química nessa indústria, que aparentemente é mais uma coisa de mecânica e tal. Eu acho que tem muito insight pra gente falar disso. Não sei se a gente já toca nisso agora. Eu acho que é bom desenvolver mais da tua experiência, depois a gente volta para essa parte mais técnica. Olha, o que eu posso falar até agora do que eu vivi um processo de integração bem longo. Foram 2 semanas só de treinamentos lá dentro da empresa. Muito da quesito de segurança, eles frisam muito isso pra gente. E logo após o período de integração, todos esses cursos, acho que em 2 semanas eu fiz pelo menos uns 20 cursos. Isso é incrível, a nível profissional mesmo, né? Eu vou poder estar carregando muita coisa se eu não for efetivado. Uhum. Mas logo após esse término da integração, eu tive um cronograma vamos botar de uma maneira muito grossa, de passeio, né? Eles nos separaram, sou uma turma de 30 estagiários, e eles nos separaram em duplas
E hoje em dia eu tenho a minha dupla, né? Que é a Bianca. Oi, Bianca. Salve, Bianca. Eu vou muito te mandar esse podcast depois. Salve, Bianca. Chama a Bianca também. Chama, né? Mano, ela é muito gente boa. Você tá precisando de convidado mesmo? E cada dia, são um cronograma de 30 dias e cada dia a gente está passando por um setor da fábrica a fim de conhecimento mesmo, sabe? Entender a funcionalidade do setor, o fluxograma de uma maneira mais micro e não macro da fábrica, né? Porque é muito fácil você entender que você recebe a matéria-prima e no final sai uma moto. Mas aí no meio tem bastante coisa e esse foi o cronograma que o setor do RH montou pra gente. E, cara, é muito interessante, mano. Eu não achei que eu ia, sabe, me aprofundar tanto nesse tipo de coisa, sabe? Tipo, tendo um olhar de engenheiro, pô, é um parquinho de diversões lá dentro, mano. Sério mesmo. E como é que tá sendo... São quantos setores que tu falou? 30? Cara, foram um cronograma com 30 dias. Alguns dias tiveram, tipo, teve dia que tinham 2 setores. De uma só vez. Sim, sim. Mas em si a ideia é ser ter um setor por dia. E como é que vai funcionar isso? Tipo, tu vai conhecer todos os setores e vai ser designado para um depois? É isso mesmo. O estagiário que escolhe? Não. Queria eu, né? Queria eu. Ao que tudo indica, nosso setor já está pré-definido. Foi o gestor que foi quem conduziu a nossa entrevista para admissão lá no final do período de eu não posso falar? De seleção mesmo, para conseguir a vaga para o estágio. Sim. O gestor que nos entrevistou, ele já nos pré-alocou em um setor. Eu ainda não sei, eu adoraria saber, mas no final a gente vai ter que fazer uma apresentação sobre o que eu pude tirar disso tudo, que eu vivi até agora, e qual setor me chamou mais atenção, o que é que eu percebo de oportunidades para crescimento não só do setor, mas pessoal mesmo em relação a isso tudo. E a partir daí é que eu vou ter uma resposta de para onde eu vou. Então agora eu tô meio às cegas. Tô meio que aproveitando o barco andando, velho. Mas isso é bom, eu acho até legal ter essa indeterminação no começo, assim, porque a gente nunca entra, né, sabendo, com uma noção, uma visão ampla da coisa e saber exatamente para onde a gente quer ir e tal, onde quer seguir a carreira. Sim, mas senão a gente se fecha muito também, né? Com certeza. Se fecha muito no setor que foi designado e pronto, não conhece o resto. Porque a gente acaba que não precisa ficar a nossa carreira toda no mesmo setor, né? As pessoas mudam de setor o tempo todo. E para não ter que ficar fazendo essa ambientação o tempo todo, já pega o estagiário e apresenta a fábrica toda para ele. É porque nunca vai saber, né, onde é que quão bom o cara seria fazendo outra atividade, qual é a posição mais vantajosa para ele na empresa. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que você falou, tipo, 30 setores, né? Sim. Não, 30 dias... 30 dias, mas tem mais de 30 setores. É mais do que... Eu tinha entendido que eram 30, então eu fiquei mais impressionado. Mas, assim, quando você diz setor, o que exatamente tu tá se referindo, assim, no sentido macro, tipo, cara, a zona das pinturas, ou a zona não sei, do design de peças, ou, tipo, cada macro desse tem vários setorzinhos dentro? Cara, cada macro desse tem um setorzinho dentro. Você falou da questão da pintura. Por exemplo, hoje na Honda eu posso falar que tem mais de um setor de pintura. Não vou falar muito, né? Até eu não sei quanto eu posso me comprometer aqui dentro, né? Mas varia, pô. Normalmente eu diria que um bom divisor de águas em relação a isso seria o destino final para a peça que você está tratando e os processos que envolvem ela, entende? Entendi. Lá no início, tipo, é meio geralzão. Tem o setor da matéria-prima, que obviamente converte a matéria-prima em matéria refinada para você levar os processos fabris. E a partir disso vai destrinchando e no final aglomera tudo de novo para o produto final, que é a moto. E é muito legal. E aí, com base nessas diferentes etapas que pode, de repente um modelo pode passar ou não, vai se desenhando esses subsetores. Isso. Entendi. Porque é bem diferente da minha experiência que eu tive de fábrica, né? As coisas a gente trabalha com setor, lá significa pra gente um negócio mais amplo. Mas, enfim, porque são produtos diferentes, aí a maneira como o processo produtivo dele. É tratado, né? Não tem um modelo produtivo igual. Enfim, mas toca o barco aí. Eu tinha pensado aqui agora numa pergunta, mas... O que tu acha que tu
o que tu espera que tu consiga desenvolver ainda, estando lá agora no período de estagiário? O que tu acha, o que tu espera que tu consiga aperfeiçoar em ti mesmo? Cara, não sei a ambição de cada um aqui, né? Mas, tipo, voltando um pouco lá no ensino médio, quando eu falei, o porquê que eu escolhi engenharia química, porque engenharia química abrange muita coisa, como eu falei. E parte da minha ambição nisso tudo é poder bater no peito, no final de tudo, e falar, pô, eu sou um engenheiro completo, sabe? Então, tipo assim, o que eu espero dessa programação toda, mesmo que eu não seja efetivado e tal, eu quero tirar o máximo de experiência de tudo, que não abranja só a minha área, entende? Não é porque eu sou de química que eu não vou querer dar uma rabiscada em elétrica, entender princípios de mecânica, eu acho isso tudo muito interessante. E é essencial, já te adianto. Então, né? Então, tipo... O que mano, eu quero ser uma esponja, mano. Me joga lá no meio, eu quero absorver tudo que eu posso. E no final, mano, eu quero bater no peito e dizer, pô, mano, eu sou um puta engenheiro, tá ligado? Agora eu queria tocar mais no ponto da vida na universidade. Como é que tu já tá no 7º período, né? Sétimo Foi o que período. eu entendi. E, então já tem um tempinho de casa, né? Já passou talvez pelos piores períodos, assim, já tá mais ou menos numa zona, começando a ficar mais confortável. Como é que tem sido essa convivência com o estágio, assim, tipo, gerir a tua vida na faculdade, porque tu não só estuda, né, tu também é presidente no centro acadêmico, que também tem atividades, assim, o tempo todo, e tem que estar, sei lá, coordenando equipe para fazer... Não é só conversar com o professor, né, vocês fazem diversas atividades. E aí, acho que seria legal tu aproveitar para comentar, mas que tipo de atividades são essas, como é que tu concilia isso com os estudos e com o estágio... Conta pra gente aí. Cara, pô, interessante a tua pergunta, eu gostei muito, sério mesmo. Obrigado. Mano, não vou mentir, é muito desgastante. Sério mesmo. Acho que nos primeiros meses, assim, até porque eu só tô há 2 meses lá, né? Mas tipo, nas primeiras semanas, vamos deixar dessa forma, acho que eu nunca experimentei algo tão estressante, tão desgastante, sabe mesmo? Tipo, de eu chegar em casa, eu só querer deitar e dormir, mano. De todos esses setores que a gente falou, né, questão de estudante e estagiário e presidente do CAEC, o que eu menos tenho para comentar muito ainda é justamente a questão da presidência, porque eu não assumi tem muito tempo. Eu já estou com as minhas atividades rolando aí, né? Uma delas que eu posso comentar contigo é justamente o levantamento de dados, assim, dos questionários entre os alunos de engenharia química para fazer essa entrega desses dados para a coordenadora para que ela possa abrir turmas de disciplinas específicas ou não próximo semestre. Aquelas coletas de demanda, né? Que quem está precisando fazer tua matéria, pode ser essencial. Isso é uma das minhas responsabilidades agora. E, gente, se tiver alguém de engenharia química aí me escutando, mano, por favor, me desculpa, eu tô aprendendo, tá? A gente vai dar um jeito, eu prometo. E responda o formulário, pô. E responda o formulário, gente. Por favor, ele fica aí mais de uma semana isso disponível. todo período. Aí depois ninguém responde, vem reclamar comigo e falar, vaga, não tem disciplina, não tem química analítica teórica. Por que tu não respondeu, pô? Por que tu não respondeu, pô? É tão simples, demora 5 minutos. Mas assim, tu tá na presidência há pouco tempo, mas tu já era do centro acadêmico ou tu já entrou? Não. Bonde andando? Foi muito rápido, né, mano? Achei isso muito interessante. A gente teve algumas complicações em relação à antiga gestão. E o pessoal pediu, né? Chegaram comigo, me abordando com a questão da ideia. Foi um antigo veterano nosso. Salve pra ele, salve Ives. E ele falou que eu sou um tipo de pessoa muito eloquente, sabe? Eu chego, eu converso. Dá pra perceber. Muito... É por isso que eu convivi. Boa, galera. Eu sou muito diplomático, eu converso com todo mundo. E ele falou que isso é uma característica muito importante. Ainda mais depois dessas complicações que o CAEC passou, né? O CAEC ficou muito omisso em relação a isso. Então ele achou que uma pessoa com voz ativa no povo pudesse ser muito importante. Então eu acabei assumindo, né, esse manto. E, sinceramente, eu não tenho nenhuma ambição de reformular o CAEC, ser o melhor gestor de tudo. Não, pô. Eu sinto que meu principal papel aqui é
como é que eu posso falar? Tipo, amenizar as coisas, sabe? Entende? Botar tudo no rumo correto e fazer com que os estudantes de engenharia química sejam mais participativos, não só em eventos da UEA como geral, mas que eles possam conversar, sabe? Ter esse tipo de coisa, porque é uma coisa que eu sinto que o estudante de engenharia química ele é muito omisso, ele é muito recluso só a sua turma, sabe? Eles não tentam conversar muito. É um bicho tribal. As turmas de engenharia química, elas somem muito em muita disciplina de laboratório e acaba se fechando muito. Isso é real. Com gente do próprio curso, né? Eu senti que, assim, eu fui da primeira turma, eu acho que foi a primeira turma. A primeira turma que entrou que direto em engenharia isso, química, né? exatamente. Que já foi sem o ciclo básico. Eu sinto que, assim, eu não... Conversando com meus veteranos, né? Eles sempre comentaram muito que eles tinham a impressão que a nossa turma era muito mais unida do que a deles. Talvez por conta disso, né? Porque a gente já entrou meio que... Em engenharia química. Todo mundo na mesma... É uma turma já. Diferente deles que entraram assim numa turma muito grande, tiveram um tempo ali pra se enturmar e aí depois fragmentou cada um para um lado e aí tipo às vezes você juntava pessoas num ambiente estressante, né, que é um curso de engenharia química é estressante. Demais. Então, você junta pessoas assim que mal se conhecem, às vezes nem se gostam e colocam-nos para passar por esses sufocos diários e ainda se mobilizar assim para falar como turma. É complicado. Ainda bem que mudou. Mas foi uma experiência, né? Teve vantagens e desvantagens. Bom, quer comentar mais alguma coisa nesse assunto? Não, acho que não. Acho que caso Casou? o Vinícius queira comentar mais alguma coisa, se ele acha que tem mais alguma coisa que ele sentar assim. Cara, é interessante, tipo assim, eu acho que a minha turma demorou muito pra debandar, sabe? Porque a gente entrou em 2020, foi... Não sei se você acabou de sair da toca, mas tipo, 2020 foi o ano que começou a pandemia. E incrivelmente a gente passou acho que um período de 2 anos bem unidos ainda em relação a isso. E foi justamente quando voltou a rotina normal de faculdade e tudo mais, é que todo mundo demandou cada um pro seu lado e as panelinhas por aí. E quase ninguém vocês se tiveram fala, a oportunidade de se ver de novo. Né, mano? Incrível. Quando uniu todo mundo numa mesma sala de aula foi quando o pessoal se separou. Ninguém tava acostumado mais a se conhecer. Mano. Cicatriz da pandemia é complicada. Não vamos entrar nesse detalhe, não. Não, corta do podcast isso aí. Corta do podcast. Cara, então, se vocês me permitirem, eu queria voltar para aquele assunto do começo. Que eu confesso que é uma parte que, tipo, mexe comigo, entendeu? Eu sempre curti muito essa parte de combustível, energia. Eu acho que eu já entrei meio que com esse viés no curso, assim, porque claro que a gente acaba conhecendo outras coisas e fica tipo, pô, será que não dá para ir para cá e para lá? Mas você comentou sobre a participação, né, do engenheiro químico na indústria, né, no seu caso, né, polo de 2 rodas, mas enfim, automobilística de maneira geral. E é interessante falar sobre isso porque isso casa muito com o momento que a gente está vivendo, assim, num plano mundial, que é a famigerada transição energética, né? Então, assim, o conceito que nós temos, assim, do que é a energia para mover um carro, energia para abastecer a lâmpada aí que está iluminando o nosso podcast hoje. Então, é tudo, né? Basicamente, tudo está mudando. Os processos industriais estão mudando muito. Você tem a transição energética, você tem a transição para a indústria 4.0. Os processos fabris estão mudando muito. Eu acho que o primeiro polo que vai sofrer esse impacto é a energia, porque é o mais crítico no momento, mas eu, como um mero aspirante a engenheiro, enxergo isso num futuro próximo já debandando em outras coisas, por exemplo, a indústria farmacêutica se revolucionando, enfim, todo tratamento de água também, que vai ser outro, acho que o segundo ponto crítico dessa reta, mas para não ficar abstraindo muito, você pensa assim em seguir carreira depois em pesquisa, nem que seja assim, não necessariamente na área acadêmica, mas dentro da indústria. Não sei se você já teve alguma oportunidade lá dentro de ver alguma coisa relacionada a pesquisa em desenvolvimento, dentro de inovação de produtos na tua área. Não sei se no polo daqui isso digamos assim, uma vocação, ou se isso de repente
mando gente lá pra fora pra voltar. A gente tava comentando isso um pouco antes de começar a gravar, né? Como é que... Mas aí, o que você pensa disso? De sair um pouco do processo em si e sentar na cadeira assim pra estudar e pensar, cara, como é que eu posso trazer uma coisa nova? Cara, são duas vertentes, né? Tipo, tem sempre o entusiasta e o conservador. Eu sou do tipo entusiasta, eu compartilho muito dessa visão. Eu migrei do meu conceito de justamente... Foi um divisor de água muito grande, justamente essa parte energética, porque se tu me perguntasse até o segundo ano do ensino médio, eu falava que eu queria ser engenheiro mecânico. Mas eu migrei para engenharia química justamente por questão de que eu vi que eu poderia abrandar muita mais coisa com a vinda do carro elétrico, daqui a pouco vai ter o motor com combustível à base de hidrogênio, né, e tudo mais. Então, tipo, achei isso tudo muito interessante. Infelizmente, eu acho que é até por questão de hierarquia, eu não pude ser exposto a esse tipo de coisa lá dentro da fábrica. Mas, cara, eu acho que sim, é uma tendência a acontecer, sabe? Tipo, daqui a pouco eu acho que não me surpreenderia se, sei lá, daqui a 10 anos, 2030, a Honda lançasse a primeira moto elétrica, eu ia ficar muito entusiasta em relação a isso. O que eu posso falar é que, tipo, normalmente existem vertentes, né, dentro da própria marca, e hoje em dia quem trabalha muito dentro dessa questão da inovação é a Honda do Japão. E a Honda do Japão gosta muito desse tipo de coisa. Eles trabalham, eles são incríveis. Já tive oportunidade de ver alguns desenhos deles e, tipo, absurdo. Eu não tenho nenhuma novidade pra trazer, infelizmente, mas, cara, quanto mais breve chegar, acho que mais feliz a gente vai ficar, né, mano? Não, eu imagino também. Quer comentar alguma coisa? Não, fiquei meio... impactado. Fiquei meio impactado, assim, com... Tipo... a história. Cara, isso é um negócio que eu queria até chegar nos comentários finais, né? Mas acho que vale muito a pena a gente trazer esse debate à tona agora. Que tem muita gente que entra nos cursos superiores na faculdade e eles não entendem de fato o que o seu curso trabalha, sabe? O que o seu curso pode abraçar. E eu acho que isso é muito, muito, muito interessante, porque tem muita gente que, por exemplo, entra em engenharia mecânica achando que só vai trabalhar com carro. Sim. E, tipo, mano, quem conhece engenheiro mecânico sabe que pode trabalhar com um leque, uma infinidade de coisas. Isso foi uma coisa que eu aprendi também por tabela, convivendo com eles. Então, tipo, acho que se eu pudesse dar uma dica pra alguém agora, eu falaria, mano, se tá a fim de entrar num curso superior, entenda a magnitude do seu curso, a quantidade de coisas que você pode trabalhar, e que aí dentro mesmo você consegue até se encontrar melhor como profissional, entende? Eu acho isso muito, muito válido. Eu acho que a gente sempre vai esbarrar naquela história é um processo, né? Tipo assim, por mais interessado que você seja, mais que você pesquise, você nunca vai ter a mesma... Tua mente nunca vai ser tão ampla quanto vivendo aquilo ali. E, tipo, aprendendo aos poucos o que significa ser... Mas é óbvio que você, estando o mais antenado possível para as coisas, isso te ajuda muito, porque, assim, a universidade abre muitas portas, te dá muita oportunidade, mas a coisa passa num flash, assim, é um trem em movimento. Então, quanto melhor você conseguir aproveitar esse tempo que você está vivendo ali naquele ambiente de inovação, naquele ambiente de criatividade... é melhor. Então, assim, quanto mais... Isso que você está falando é essencial. E pesquisar. A universidade também, ela abre muita porta, mas a gente tem que saber onde estão essas portas. Né? A gente não tem que é saber óbvio, onde assim. procurar. É um pouco meio labirinto, assim. Porque senão tem muita gente que chega, passa pela faculdade, se forma, mas... vira só mais um, assim, sabe? Às vezes, por isso. o que é mais triste, né? É a pessoa que acaba desistindo no meio do caminho porque não teve oportunidade de viver o seu curso plenamente. Às vezes não é nem uma questão de tempo. Às vezes a pessoa tem bastante tempo de casa, mas ela nunca conseguiu viver plenamente o que era ser aquilo que ela estava se tornando, assim. Meio poético isso. Mas Sim. Acho que a gente entra até no outro lado da moeda desse mesmo debate, né? Que é, tipo, além de conhecer seu curso, você tem que se conhecer, sabe? Tipo... Porque é até engraçado, as pessoas olham pra mim estranho quando eu falo isso. Mas, engenheiros da autoajuda, mas vamos lá. Eu sou engenheiro da autoajuda. Sou engenheiro químico e eu não suporto atividade laboratorial. Sério, eu acho... Sabe o quanto isso é comum? Né? Mas assim,
é muito importante, pô, você saber com o que você quer trabalhar, o tipo de coisa que te faz feliz, pô, te dá motivação pra acordar da cama. Agora sim, é importante saber também aquilo que você não gosta. Exato. E graças a Deus eu descobri o mais cedo possível que eu não gosto de laboratório, porque... Mas tem que entender o mínimo, então. Tem que entender o mínimo, obviamente. E... esse tipo é o tipo de coisa. Eu falo que no futuro eu vou ser um engenheiro analista, sabe? Que tipo, gosta de trabalhar com dados, trabalhar com números e a partir disso fazer meu ganha-pão, sabe? Acho isso muito interessante. Tanto que tem muita... eu entrei agora no estágio e eu achei que as minhas portas pudessem ser um tanto restringidas, sabe? Por uma visão antiga, assim, eu não sei, de repente, quem que pegou meu currículo, onde queria colocar, sabe? Eu fiquei um pouco com esse receio de, tipo assim, engenheiro químico vai só pra pintura. Graças a Deus eu tive essa quebra de paradigma quando eu cheguei, entendeu? Eu vi que, tipo, há outras oportunidades lá dentro, tipo, há setores logísticos e analistas que eu posso chegar a me envolver, chegar a trabalhar no futuro, e como eles têm toda uma política de job rotation, dá pra aplicar, assim. Que o engenheiro químico, a gente pensa assim, como na área que ele pode atuar, a gente pensa só na química, mas a gente esquece literalmente da engenharia em si, né? Que é 80% do curso, né? Exatamente. Aliás, você falou bastante, né, dessa sua vontade de também estudar, enveredar para mecânica e tal. Não sei se já te lançaram essa curiosidade, mas o nosso curso foi criado para engenheiros mecânicos. Assim, não, o nosso curso não é a engenharia química como conceito. Ela é uma filha da engenharia mecânica. É, na verdade, uma engenharia mecânica especializada. Por isso que a gente tem muita coisa compartilhada, assim, de parte de mecânica dos fluidos, troca de calor. Então, coisas que os mecânicos já dominavam há muito tempo, e a gente trouxe para outros contextos, assim, trabalhar com outros fluidos, outras matérias. Cara, isso é muito interessante, eu não sabia, sério, não estava sabendo disso bem, não. Nunca contaram para vocês? Vocês não tiveram aula com baiana? Não estava sabendo, não. Não, então, basicamente, conforme a economia do petróleo, né, foi avançando, e aí a indústria foi se deparando com aqueles problemas ambientais, como isso foi começando a tipo assim, bater a porta deles, exigindo que precisavam mudar. E aí, não só a engenharia química, mas outros cursos assim surgiram também nessa leva, que eram engenheiros mecânicos que tinham a experiência da indústria química, mas tinham assim que passar por uma especialização para aprender a lidar com esses problemas que estavam surgindo. Então, e também para renovar os processos. E aí surgiu esse maravilhoso curso que nos dá dor de cabeça, mas nos satisfaz ao mesmo tempo, né? Mas que a gente não larga. Mano. A gente ama, mas a gente não larga, essa é a verdade. Engenharia química é um curso muito complexo, mano. Sinceramente, você entra complexo. Sem saber o que você vai esbarrar lá, mano. Você pode acabar quebrando a cara e desistindo, que infelizmente é a realidade de muita gente. Mas a gente tenta trabalhar em cima disso pra mudar essa realidade, né? Pode ser meio turbulento, quem entendeu vai entender a piada. O nosso diretor ali tá mandando a gente encerrar, então vamos fazer uma fala final que sintetiza aí a nossa conversa. Qual é o recado que você queria dar para quem está nos assistindo agora, Vini? Cara, porque assim, eu tive a felicidade que dentro do processo seletivo muitas pessoas foram sondadas, né? Mas da UEA, eu fui o único do 6º período que passou. E muita gente me abordou na volta às aulas perguntando, nossa, como você conseguiu esse tipo de coisa, né? Como é que você se destacou dentre tantos veteranos que já tinham experiência de trabalho anteriores. Aliás, foi uma coisa que eu não falei, tipo, eu passei na Honda e foi, tipo, meu primeiro trabalho, eu não tinha experiência profissional nisso. E, cara, eu acho muito interessante a gente compartilhar esse tipo de documento, esse tipo de informação, né? Eu trouxe aqui algumas coisas que você pode... Convidado que veio preparado essa novidade. Mano. Eu trouxe aqui algumas coisas que você pode agregar muito a você no seu quesito profissional, né? Que são algumas ferramentas da indústria que tipo, é muito interessante você já ter pelo menos, conhecimento breve quando você for fazer uma entrevista de emprego, algo do tipo, para justamente você se destacar. Entre delas eu coloquei o PDCA e o CAPDU, que são ferramentas muito importantes, a gente usa toda hora. O 5W2H, que é uma ferramenta de controle. O Kanban, o Asana,
o 5S e os cursos de Lean Six Sigma, que são o Yellow Belt, enfim. Ferramenta de controle de qualidade, acho muito interessante. Acho, dentre os cursos que as pessoas sempre falam, você tem que ser, no mínimo, Excel avançado e tudo mais. Mano, você só entende quando você entra na indústria que se você acha que você sabe alguma coisa, você não sabe. Então, tipo assim, não se prende simplesmente a, sei lá, Excel avançado. Às vezes um Excel intermediário já te ajuda, mas é essencial você ter esse tipo de conhecimento. Excel, PowerPoint, muito bem das vezes. Eu sei que tem outras plataformas que estão chegando aí, a inteligência artificial está vindo muito forte nesse sentido. Mas é muito válido você saber de onde tudo chegou. Então, tipo, um curso de PowerPoint é muito bacana. E eu separei também algumas literaturas que você pode incorporar aqui, né? Tipo, crescimento pessoal, mano. Porque uma coisa que eu percebi que é muito interessante, mano, quando você chega nos processos finais dos seus processos seletivos, já não importa mais o conhecimento técnico agregado que você tem, entendeu? Porque você já passou das provas específicas, você já provou o seu valor nesse sentido. Sim. Então, o que te diferencia dos demais é justamente você, seus valores, pessoas, entendeu? Então, tipo, acho que vale muito a pena você se desenvolver. A questão do pessoal, tenha hobbies, cara, sai, entendeu? Tipo, ninguém quer chegar na entrevista de emprego, o cara fala, o que você faz da vida do seu momento livre? Eu leio bastante, eu estudo. Não, ninguém acredita quando tu fala isso, desculpa, tá? Vai jogar uma bola, vai... Pode ser até que tu faça, mas... Vai jogar um dominó, uma carta, algo do tipo. E dentro disso eu separei algumas literaturas, né? Que uma é a Arte da Não Conformidade, da Cris... Pô, mas é pra ler ou não é? Pode ler, fica com você. E Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, da Carol. E algumas literaturas que eu acho muito essenciais do Vicente Falcone, que são O que Importa é o Resultado, Gerenciamento da Rotina e O Verdadeiro Poder. Se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, eu diria, leia qualquer um desses, se especialize, não se especialize, mas entenda o significado de cada ferramenta dessa e, mano, aproveite, tua hora vai chegar, entendeu? Tipo, eu demorei muito, eu recebi muito não, muita porta fechada na cara antes de ser contratado pela Honda, que hoje em dia, atualmente pelo menos, é o melhor estágio da área de engenharia do Amazonas. E... Jabá. vou bater no peito, não é porque ele trabalha lá. Não é porque eu trabalho lá, tá? Mas é isso. Mas é verdade, isso é um bom... Não desanima, tua hora vai chegar e é isso, gente. Cara, eu não acho que a gente encerra melhor do que isso. Pois então, eu acho que... vamos parar por aqui. Eu não vou falar porque deixar essa mensagem como mensagem final é melhor que a gente podia deixar. Tu podia ter trazido o caderninho quando a gente entrevistou também. Não. Mas é isso, galera. A gente vai ficar por aqui. Olha, Vini, muito obrigado pelo papo. Eu espero, sinceramente, não falo isso para todo convidado. Mas eu espero, sinceramente, que você volte a conversar com a gente aqui nesse programa, porque dá para ver que essa conversa dá para ir bem mais longe. E, bom, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu adoraria voltar aqui. E... se quiserem, sigam a gente nas redes sociais, o Instagram do CAEC, UEA, e @ViniRá. Cara, o homem do merchan, mano.